Olá, vamos lá então. Esse é o problema resolvido 1103 do Beard Dynamic. Por favor, pausem o vídeo por alguns instantes para ler o enunciado cuidadosamente. Bom, como sempre, vamos tentar descobrir aqui o que o enunciado traz de informação útil para a gente. Em primeiro lugar, a gente tem descrita uma desaceleração do pistão, uma taxa proporcional à velocidade. Correto? Então esse é um problema no qual a aceleração é dada em função da velocidade. Isso é uma informação importante. Notem que em nenhum lugar ele está dizendo que isto aqui é um problema de movimento retilíneo, exceto implicitamente, quando ele diz que o mecanismo de freio é um pistão que se desloca sobre um cano da arma. Exceto em desenhos animados do Pernalonga e coisas do gênero, as armas que disparam projéteis têm canos retos. Portanto, esse é o problema de movimento retilíneo, como a gente já esperava. A primeira pergunta é: qual a velocidade em função do tempo? Ora, qual a relação que nós conhecemos mais imediata e óbvia entre aceleração e velocidade? É a própria definição da aceleração. A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Mais precisamente, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. No caso, nós temos que a aceleração é dada por uma constante vezes a velocidade no sentido negativo. O que a gente tem aqui? A gente tem, na verdade, uma equação diferencial, certo? Já que a velocidade é uma função do tempo. Estou tentando determinar uma função do tempo. Qual é a característica dessa função? Está muito claro aqui que eu estou procurando uma função cuja derivada, que é o que eu tenho do lado direito dessa equação, seja igual à função original, mas é uma constante. Ora, que funções a gente conhece, que função a gente conhece que tem essa característica? A gente pode lembrar rapidamente, não é? Que a função exponencial é elevada a uma constante vezes o tempo, a derivada dele é a constante vezes a função original, é elevado àquela constante vezes o tempo, tá certo? Então essa é a solução dessa equação diferencial, e com a introdução de condições de contorno iniciais, condições de contorno adequadas, a gente consegue resolver a equação. No caso, nós vamos fazer explicitamente, vamos calcular, vamos supor que a gente não sabe qual é a sua solução, e vamos calculá-la como faz a resolução do Beard. Certo? Então estamos de volta com a equação original, e nós vamos passar a velocidade para o lado direito e passar o dt para o lado esquerdo, né, cometendo uma atrocidade, um assassinato do cálculo, que é fingir que esta derivada é, na verdade, uma fração. Que espero que todos saibam a essa altura do campeonato que não é verdade. Mas a gente sabe também que isso funciona. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Correto? Então eu tenho um lado da equação agora, o lado esquerdo, que depende só do tempo, e o lado direito, que depende só da velocidade. Então eu posso integrar o lado esquerdo em relação ao tempo e o lado direito em relação à velocidade do tempo inicial ao tempo final, da velocidade correspondente inicial à velocidade final correspondente. Certo? Do lado esquerdo, claro, cai uma constante, portanto sai da integral, eu tenho a integral de dt, que é o próprio tempo, e do lado direito eu tenho a integral de 1 sobre v, que é o log de v. Então nós ficamos com esta expressão aqui, na qual basta introduzir, né, as condições iniciais e finais, e chegamos nessa expressão aqui. Todo mundo lembra, né, que a diferença dos logs é o log da razão entre esses termos, portanto a gente pode reescrever essa expressão dessa forma, e tomando o exponencial dos dois lados, a gente fica com v sobre v0 igual a e elevado a menos kt, e passando v0 para o lado esquerdo e arrumando para ficar mais bonitinho, a gente fica com a forma final da equação.
que é esta aqui, correto? Agora, só para ver como a gente poderia ter feito isso sem cometer aquela atrocidade anterior, você pode lembrar, pode usar a regra da cadeia, certo? Então, voltando rapidamente, a equação original que a gente tinha era menos kv igual a dv dt, passando 1 sobre v para o lado direito da equação, a gente pode perceber que 1 sobre v dv dt é simplesmente a derivada do log de v em relação ao tempo, certo? Que é dv dt, derivada do log, que é 1 sobre v dv dt, correto? E aí eu posso integrar essa expressão dos dois lados de 0 até o tempo de interesse, e do lado direito da equação eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, eu vou ficar com log de v, e do lado esquerdo k delta t, e a gente chega na mesma expressão e no mesmo resultado que a gente chegou tratando a derivada como se fosse uma fração. Então, lembrando, finalmente, a equação que a gente tem da variação da velocidade em função do tempo é essa aqui. É uma função exponencial decrescente. O problema pede que a gente faça um gráfico dessa função. Ora, o que o problema quer que você faça aí é um esquema. Ele quer que você mostre que você sabe como uma função exponencial varia. Ele quer que você mostre uma curva que saia de um determinado valor positivo, possivelmente, e se aproxime assintoticamente de zero, caindo muito rapidamente. Uma curva que varia monotonamente. Ok? Não precisa ser uma curva perfeitamente coincidente com uma exponencial traçada por um computador. Ok? É só para você fazer um esquema da curva correta na mão mesmo, na prova e nessas questões é isso. Agora aqui eu vou usar um programa para fazer essa curva de maneira mais bonitinha, apenas por razões estéticas. E neste caso, para traçar uma curva, ele não precisa de valores numéricos para poder plotar pontos em um gráfico. Então eu vou atribuir alguns valores para a velocidade inicial e para essa constante k. Esses valores não têm nenhum significado físico. Eu escolhi da minha cabeça só para que a curva ficasse com o formato que eu queria. É importante a gente notar que essa constante k deve ser dimensional. Ela leva de um lado direito da equação uma velocidade para um lado esquerdo, que é uma aceleração. Correto? Então a dimensão dessa constante tem que ser 1 sobre segundo, né? Porque ela multiplicada pela velocidade, que é em metros por segundo, vai dar a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado. Isso que a gente fez aqui não é super correto. Isso que a gente fez é uma análise unidimensional, que é uma coisa que não existe. O correto seria fazer isso com uma análise dimensional. Ok? Mas como é uma coisa muito simplesinha, a gente faz assim mesmo neste caso. Muito bem. Então, plotando a curva V0 é elevado a menos kt para esses valores numéricos, a gente tem o comportamento aqui que a gente esperava de uma curva exponencial. Certo? É um esquema parecido com esse que você tem que desenhar. Não precisa ser igual, não precisa nem sequer ter valores. Certo? Se você souber como é a variação, como é o jeitão, entre aspas, enormes, de uma curva exponencial, basta você traçar uma curva com essa forma. O que é importante, ela tem que sair de um valor positivo e tem que chegar assintoticamente próximo de zero e nunca chegar no zero, porque a exponencial nunca é zero, ela só se aproxima do zero cada vez mais quando o tempo tende para infinito. A próxima pergunta é a posição em função do tempo. Ora, eu já conheço a aceleração e já conheço a velocidade. Qual é a relação mais óbvia e natural para usar agora? O que relaciona aceleração, velocidade e posição? A própria definição da velocidade, correto? Simplesmente a velocidade como derivada da posição em função do tempo. No caso, então, nós vamos substituir a expressão que a gente tem para a velocidade e eu vou simplesmente agora integrar dos dois lados em relação ao tempo. Correto?
Muito bem, do lado direito eu tenho a integral da derivada, né, que é o fundamental do cálculo, é a própria variação da função, seria então x, e do lado esquerdo eu tenho que integrar a função exponencial, é elevado a menos kt. Ora, o que é que derivado se torna e elevado a menos kt? É claro que se eu como a derivada da exponencial simplesmente, aplicando a regra da cadeia, simplesmente cai, né, entre aspas, o que não é o tempo, correto? Então se eu derivar 1 sobre k é elevado a kt, né, com o sinal negativo, eu vou cortar essa constante que está na frente do e, eu tenho de volta a função original. Ok? Então a gente vai simplesmente usar isso aqui para integrar. Então a integral de e elevado a menos kt é menos 1 sobre k é elevado a menos kt. Então, fazendo a integral do lado esquerdo também, a gente chega nesta fórmula e agora só basta substituir as condições inicial e final de cada lado. Do lado direito eu vou ficar com o ΔX, né, x menos x0, e do lado esquerdo a única coisa que a gente tem que prestar atenção é que e elevado a zero é 1, certo? Então eu não simplesmente corto um dos termos como tem acontecido. Normalmente eu vou ficar com esta expressão aqui. E aí, colocando em evidência V0 sobre K e passando x para o outro lado, a gente fica com a forma final da posição em função do tempo. Como é que é esta curva? Antes de tentar plotar e visualizar, vamos tentar entender qual é o comportamento, né? Vamos ver o que acontece no zero, certo? Vamos ver o que acontece quando o tempo tende para infinito, certo? No tempo zero, eu tenho o que? E elevado a zero é 1, aquele segundo termo desaparece e a posição é x0, a posição inicial. Faz perfeito sentido. E o que acontece quando o tempo vai crescendo e tende a infinito no final? Ora, conforme o tempo vai crescendo, aquele termo e elevado a menos kt vai diminuindo, certo? Então, e tendendo para zero. Então, o termo entre parênteses vai se aproximando cada vez mais de 1 assintoticamente, né? Portanto, eu tenho uma curva que vai se aproximando do valor x0 mais v0 sobre k, constante, né? Vai se aproximando dessa constante x0 mais v0 sobre k assintoticamente. Novamente eu vou usar alguns valores numéricos para poder fazer um gráfico, valem as mesmas observações que eu fiz outra vez. O que o problema quer é que ele quer que você mostre que você sabe como é a variação de uma função exponencial. Só isso, esses valores numéricos não tem nenhum significado, não tem nenhuma relevância na solução do problema. Então, plotando aquela curva, a gente tem o que a gente tinha descrito, partindo de uma solução de uma posição inicial, e eu vou sintoticamente me aproximando da posição final, que é x0 mais v0 sobre k. O que é importante é entender que a gente não chega nesta posição final em nenhum tempo finito, certo? Isso se aproxima assintoticamente, mas nunca chega em nenhum tempo finito. Finalmente, nós vamos calcular a velocidade em função da posição. Nós vamos usar essa fórmula que relaciona diretamente a velocidade e a variação, né, da velocidade em relação à posição com a aceleração. Essa é uma das fórmulas que a gente viu logo no começo do curso, e para quem não lembra, essa forma é facilmente obtida da definição da aceleração. Pronto, a aceleração é dv dt, e eu posso usar a regra da cadeia, fazer dv dx, dx dt. Dx dt é a própria definição da velocidade, então eu troco dx dt por v, inverto os termos e fico com v dv dx. No caso, nós temos que a aceleração é dada por menos kv, substituindo esta expressão na fórmula da aceleração e cortando, né, a velocidade que aparece dos dois lados, eu fico simplesmente com isso aqui, dv dx igual a menos k. É uma equação, novamente, uma equação diferencial para velocidade
em função da posição, mas o que essa equação diz? A variação da velocidade em função da posição é constante. Que função tem a derivada constante? Uma função linear, é claro, certo? Então eu vou integrar, eu já sei a solução, mas de qualquer forma eu vou integrar dos dois lados em relação a x. Do lado direito, mais uma vez, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. A integral da derivada vai ser a própria função, então eu vou ter a velocidade, vai ser a variação da velocidade entre x0 e x, e do lado esquerdo é uma constante, a integração de uma constante, eu tiro a constante da integral e eu vou ficar simplesmente com kx menos x0. Ok? Então, fazendo essas substituições, a gente vai ficar com essa expressão que eu rearrumo para ficar mais bonitinha, da seguinte maneira, que claramente é uma expressão de uma linha reta, porque eu tenho uma constante, mas uma variação linear com inclinação menos k, certo? De novo a gente pede para fazer um gráfico. Para fazer isso eu vou ter que usar valores numéricos. Então eu vou usar os valores que eu já usei anteriormente. Finalmente vamos visualizar esse resultado também. Então, usando os mesmos valores numéricos que a gente usou anteriormente, a gente faz um gráfico desta relação e obtém, claro, essa linha reta bonitinha que está aqui. Apesar desse gráfico ser muito simples, aparentemente, ele tem uma sutileza muito interessante. Porque nesse espaço que a gente está mostrando aqui, porque eu estou chamando isso de espaço, mas mais para frente a gente vai entrar em detalhe. Mas nesse espaço que a gente está mostrando aqui, essa linha sai da posição inicial, por exemplo, que da configuração, vamos chamar assim, da configuração inicial, que é a velocidade inicial e posição inicial, e vai chegar na posição final e velocidade final, que é mostrado nesse gráfico, certo? Essa linha, então, nesse espaço aqui tem um comprimento finito, que é facilmente calculável. Agora, qual é a sutileza aqui? Qual o tempo que uma partícula levaria para sair dessa posição inicial e chegar na posição final? Lembrem-se que essas curvas de velocidade em função do tempo e posição em função do tempo são todas exponenciais, são todas que vão se aproximando do valor final assintoticamente e nunca chegam lá, certo? Então, a partícula levaria um tempo infinito para sair dessa posição inicial no canto esquerdo superior até a posição final no canto direito inferior. Quanto mais próximo ela chega da posição final, mais devagar ela se move, certo? E ela só chega nesse ponto final quando o tempo tende a infinito. Quer dizer, ela nunca chega nessa posição final, portanto. Ok? Então, obrigado pela atenção. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer observação, por favor, entre em contato comigo por e-mail.